Fala galerinha, hoje nós vamos falar sobre as preposições, que é um grupo de palavras da língua portuguesa. Nós vimos aí, né, nós sabemos, né, que existem grupos de palavras que a gente chama de classes gramaticais, os substantivos, os adjetivos, os verbos, né, numerais, artigos, e nós também temos as preposições. As preposições, né, elas também são chamadas de vocábulos. As preposições, elas também são chamadas de vocábulos. São vocábulos, na verdade. Por quê? Porque existe uma distinção entre vocábulo e palavra. A palavra, ela tem um sentido, ela é independente. As palavras, elas são independentes, semanticamente falando, ou seja, no sentido. Elas sozinhas já têm um sentido completo, né? Os substantivos sozinhos já têm um sentido, os adjetivos, né? Os numerais também, dependendo do contexto. Agora, as preposições, elas são vocábulos, porque os vocábulos são aquelas que a gente chama, não são necessariamente palavras, porque palavras elas têm um sentido completo. Eles não têm necessariamente um sentido completo. Por quê? Porque as preposições, elas dependem de outros termos para estabelecerem essa relação que eles estabelecem, né, que as preposições estabelecem com outros termos, é que vai dar sentido para elas. Elas sozinhas, elas não têm sentido completo. Elas precisam de um substantivo, elas precisam acompanhar alguma coisa para poder estabelecer uma relação, para poder serem atribuídas sentidos para elas, né? Então, como que a gente pode conceituar, né, as preposições? A palavra, ela é justamente a palavra, né? E aí a gente fala que é uma espécie de vocábulo, mas aí a gente encontra essas definições aqui, né? Palavra é a palavra que liga, e aí eu queria que vocês prestassem atenção, porque ela vai assumir essa função de ligar, de ligação, né? Que liga outras palavras, tá? Aqui o vocábulo é que não é melhor dizendo, né, sentido dependente, sentido que depende, né, dependente de algo. As preposições, elas são dependentes de mais alguma palavra, que de forma que elas estabeleçam uma ligação, e aí sim elas vão ter um sentido, e aí sim vai ser atribuído um sentido a elas, de forma que o sentido da primeira é completado pela segunda. Então ela liga outras palavras de forma que o sentido da primeira é completado pela segunda. Então ela é aquela classe, né, aquelas palavras que estabelecem uma relação de ligação de uma palavra a outra, completando o sentido da segunda. Então, na página 74 do livro de vocês, tá lá falando sobre preposição. Página 74 do capítulo 6, vocês podem acompanhar aí. Aí tem um trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Esse texto é muito importante. Se vocês tiverem como, né, estabelecer um tempinho, uma parte do tempo de vocês, para poder fazer a leitura desse texto, né, na íntegra, é muito importante que vocês saibam o direito de vocês também, né, o que vocês têm direito, né? Esse texto é muito legal. Então, tá lá, vocês podem digitar lá no Google
Declaração Universal do Direito das Crianças, e vocês podem ler o texto na íntegra, né? Então aqui tem um trecho que é o princípio quarto. Então no princípio quarto fala assim: a criança deve gozar dos benefícios da previdência social, terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto a sua mãe cuidados especiais. Tanto é que quando a mãe está grávida, né, você tem uma lei própria para gestante, não pelo fato da mãe em si, mas pela criança, né? Pela criança que está no ventre dela. Então, os direitos, né, quando a mãe já está gestante, né, já está com a criança no ventre, ela já tem esses cuidados, né? A lei já entende que tem que proteger aquela criança. Então tá aí a prioridade, né, nas filas, tá aí a prioridade no assento, né, do ônibus e em outras coisas também, né? Então, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. A criança, né, terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Então, essas palavrinhas que estão em negrito aí, né, dois, da, a, em, para, né, de. Então, essas palavrinhas, elas estão, a gente percebe que você necessita dessas palavras para que se estabeleça uma ligação entre esses elementos aí. Vou dar um exemplo melhor aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui melhor para vocês. Então tá assim, ó, o time de verde, ó, o time de verde, opa, desculpa, jogava contra o time de vermelho, contra o time de vermelho. A bola passou sobre o travessão. Então eu tenho aqui, ó, o time de verde jogava contra o time de vermelho. A bola passou sobre o travessão. A gente tem um quadro, né, com as preposições que nós temos na língua. As principais delas são de, para, com, né, e tem um grupo de preposições aí. Então, na primeira frase que a gente está vendo aqui, né, o substantivo time, a palavra de, ela liga o substantivo time, né, ao adjetivo verde. Então, essa palavra aqui de, ela liga o substantivo time ao adjetivo verde, certo? A palavra contra liga a forma verbal jogava, ó, contra, né, liga a forma verbal jogava a expressão time de vermelho, certo? Esse de, né, a palavra de liga o substantivo time ao adjetivo vermelho. Ó, meu piloto tá falhando, gente. Vou botar de preto mesmo. A bola, né? Na segunda frase aqui, né? A bola passou sobre o travessão. Nós temos sobre, liga a forma verbal passou, né? Essa palavra liga a forma verbal passou ao substantivo travessão, certo? Então, essas palavras que ligam, como de, como contra, sobre, todas elas são preposições.
Então, virando na página 75 do livro de vocês, vocês vão encontrar lá a palavra que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e de dependência, é chamado de preposição. As preposições são invariáveis. Ora, isso é importantíssimo saber, né? As palavras invariáveis, como o nome já está dizendo, elas não se flexionam, elas não variam, né? Ou seja, elas não vão mudar, elas não vão sofrer flexão de gênero, nem de número, elas não vão para o plural, não vão para o singular, não vão ser acompanhadas aí, modificadas, né, por conta do gênero, masculino, feminino, não, elas são invariáveis, elas vão permanecer da mesma forma sempre, né? Isto é, elas não são flexionadas em gênero e número. Então veja abaixo uma das principais, né, algumas das principais preposições da língua portuguesa, acompanhando aí no livrinho de vocês. Então a gente tem a, ante, perante, com, contra, trás, em, entre, para, por, sobre, desde, sob, após, sem, até e de. As preposições podem estabelecer sentidos de posse, né? Se eu falo assim, o livro do Pedro, esse do Pedro não indica uma posse, o livro pertence ao Pedro. Então, essa preposição aí, junto com o substantivo Pedro, indica uma posse de alguém, uma posse do Pedro, no caso, né? Pode indicar um modo, pode indicar uma oposição, pode indicar um lugar, material, causa, certo? Então, olha o exemplo aí embaixo. As bonecas de Clara, de posse da Clara, indicando posse, ficam em prateleira, indicando o lugar onde elas ficam. Ficam em prateleiras de madeira, indica o quê? Matéria, material, certo? Outra coisa que eu... Então, vamos resumir aqui, na verdade, né? As preposições. O que a gente precisa saber das preposições? Elas ligam, certo? Elas ligam uma palavra a outra, estabelecendo sentido entre elas. Elas são vocábulos, porque elas não têm um sentido sozinhas, elas são dependentes de outras palavras para ter um sentido. E elas também, né? Elas podem indicar posse, né? Podem indicar modo, oposição, certo? Lugar, material e causa. Outra coisa que eu queria falar com vocês é essa questão da combinação e da contração. Porque na língua a gente tende a fazer isso, sobretudo se a gente for ver, né? As variações da língua, e a gente tem essa contração, ora contração e a combinação, né, dessas preposições com os artigos, por exemplo. Né? Então, algumas palavras são formadas pela união de uma preposição e um artigo. Né? Observe as palavras destacadas neste trecho do regulamento. Então, direito ao amor, olha o exemplo aí. As crianças têm direito ao, a preposição aqui, o artigo, ao amor, etc., né? Por parte dos pais. O que aconteceu aqui nesses dois exemplos? A criança tem direito a algo. Esse a, direito a, esse a é uma preposição. Esse a não é um artigo, né? Então, tanto é preposição que quando ele vai se juntar ao artigo do próximo termo, do substantivo amor, eles
combinam, né? No caso aí, o A e o O se juntam, certo? Então aqui, ó, o A, preposição, se junta ao artigo o. Preposição mais artigo. Quando está no feminino, né, quando o artigo é feminino, você tem esse fenômeno da crase, que acontece quando você junta a preposição e o artigo, e aí você tem um A com aquele acento grave, né, que é o acento da crase. E a gente vai ver isso lá mais pra frente, um pouquinho, tá? Por parte dos pais, o que acontece aqui? A gente tem uma contração entre o de mais o artigo os. Então, a contração e a combinação acontece, né, na relação entre a preposição e o artigo, que ora se combinam, ora se contraem, né? Ele perde a sua integridade, né? Então, o de é a mesma coisa que eu tirar esse ezinho e juntar o... Ao invés de falar de hoje, eu falo dois, né? Contraiu. Então, por parte de os pais, por parte dos pais. A tendência da língua, né? A tendência do falante é sintetizar cada vez mais, né, essas palavras, resumir cada vez mais, né? Lembra do você, que agora virou ser, né? Do vossa mercê, que depois virou você, que depois virou ser. Então, a tendência da língua é contrair, né, essas palavras. Então, as preposições podem unir-se a outras palavras, formando um único termo, lá embaixo na página 75. A ocorrência dessas junções é denominada combinação ou contração. Então, a gente tem na combinação, a preposição a se junta a outra palavra e as duas são pronunciadas. Elas não perdem a sua integridade, elas não perdem parte. Elas só se juntam, se combinam, como é o caso aqui do artigo e da preposição ao. Só juntou, né? Agora, na contração, olha embaixo aí no exemplo sobre a combinação. Vou aonde, né? Vou aonde você quiser. Vou a mais onde. Na contração, as preposições ligam-se a outras palavras e ocorre alteração de som e grafia. Então, observe o exemplo. Na contração, você tem uma alteração de alguém aí. Alguém vai perder alguma coisa na jogada. No caso aqui, o D que perdeu o E para juntar com o O, tá? Então, aqui é o caso de contração. Então, olha o exemplo aí. Não nado nesse rio. Deixa eu botar aqui embaixo para vocês verem melhor. Não nado nesse rio. Não nado nesse rio. Então, aqui a gente tem um nesse. Olha, o que aconteceu aqui nesse camarada aqui, ó, nesse, né? Você tem aí o em mais esse pronome. Você tem a preposição e o pronome aqui. Olha o que aconteceu, né? Então, ao invés de falar assim, não nado em esse rio, você juntou tudo e aí não nado nesse rio. É como se esse E sumisse, né? Caísse, esse M virasse N. Tá vendo? Na página 76 há um quadro das combinações e na verdade é um quadro das contrações, né? Então, das preposições de, você tem o de mais aí, que virou daí. Você tem o de mais ali, que virou dali. Não Salvador Dali, né? Mas o dali indicando. De mais aqui, que virou aqui. Então, temos artigos definidos e indefinidos nas preposições mais advérbios, preposições mais artigos definidos e indefinidos, preposições e pronomes demonstrativos,
preposições e pronomes pessoais. Então a gente tem a contração dessa galerada toda aí com as preposições, tá? Então vocês deem uma olhada na página 76, e aí tem até uma parte falando sobre a crase, né, que eu havia falado aqui, ó, da crase que acontece, que aí a gente vai ver isso um pouquinho mais tarde, tá bom, gente? Beijos, até mais!